Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu curso, sejam bem-vindos à nossa aula de apresentação de estratégia de estudo para a repescagem em Direito Constitucional. Eu sou o professor Rafael Paiva, sou aqui co-coordenador da segunda fase de Direito Constitucional, com muito orgulho. A segunda fase que proporcionalmente mais cresceu aqui no meu curso é a nossa segunda fase de Direito Constitucional. Coordeno ela aqui junto com meu amigo Daniel Lamounier. É um prazer ter vocês aqui. Quero iniciar essa apresentação te convidando para me seguir lá no Instagram, @PaivaProf. Inclusive, pessoal, tem um grupo de estudos lá no Telegram que eu administro. É só você acessar lá o meu Instagram, @PaivaProf. Vai lá nos destaques dos stories, tem uma bolinha grupo de estudos, clica lá, arrasta para cima, já estará fazendo parte do nosso grupo de estudos de Direito Constitucional para te ajudar aí com material gratuito para você ser aprovado no próximo exame da OAB, se Deus quiser. Pessoal, estratégia de estudo. Professor, já fiz a prova, não fui muito bem, né? Estou aí com um receio do que vem pela frente. Pessoal, pensa no seguinte. A prova, ela é formada por uma peça prática, valendo 5 pontos, e mais 4 questões dissertativas, também valendo 5 pontos. Cada questão vale 1,25 no máximo. Então, pensa no seguinte. Quando eu começo aqui qualquer curso, aqui no meu curso, a primeira pergunta que o aluno faz é: professor, eu vou acertar a peça? E eu digo para vocês que existe uma chance de 95% de você acertar a peça no seu exame. O acertar a peça não é o mais difícil. O mais difícil é você preencher a peça, colocar o que tem que colocar na peça. E aí muita gente derrapa. Pior do que isso, muito aluno que dá muita atenção para a peça esquece das questões. Eu ouvi, não foi um só não, foram uns 3 relatos de alunos que gastaram das 5 horas de prova, 4 horas fazendo rascunho de peça e a peça. E depois deixou 1 hora para as questões. Você acha que esses alunos foram aprovados? Não, pessoal. Então, primeira dica aqui da nossa estratégia de estudos, e aí, aliás, aqui não é nem estratégia de estudo, é estratégia de prova. Vai pegar a prova no dia do seu exame, vai começar a fazer na ordem. Inclusive porque essa é uma regra do edital. Faça na ordem. Então, se você começar a sua folha de respostas na questão 3, já era. Está zerada a sua prova. Você tem que fazer na ordem. Então, peça, questão 1, questão 2, questão 3. E questão 4. Tá legal? Gaste mais ou menos um tempo de 2h30 a 3 horas para fazer a peça. Isso incluindo o rascunho, se você for fazer. Eu, particularmente, não gosto de rascunho. Acho que é um tempo desnecessário. Eu estruturo a minha peça aí num rascunho, aí sim, as principais ideias, a estrutura dela. Depois eu já vou colocando com muita atenção na folha de resposta da minha peça, 2h30 a 3 horas. As outras 2 horas que sobraram, você vai usar para responder as questões. Vai dar mais ou menos meia hora para cada questão. Tá legal? Então, não adianta você estudar para a segunda fase só pensando na peça. A peça é importante mesmo. Historicamente, uma peça bem feita no exame da OAB é pontuada com 3,5, 4,5. Nunca 5. Eu nunca vi uma peça gabaritada na segunda fase. Então, vamos imaginar que você foi esse aluno doido que gabaritou a peça na segunda fase. Se você zerar as questões, já era. Você não vai passar na prova, porque você precisa de pelo menos uma nota 6 para ser aprovado. Perfeito? Com relação às questões, quero passar aqui para vocês algumas dicas.
A questão ela tem que ser respondida na ordem. Normalmente tem item A, item B, às vezes tem item C dentro de cada questão, tem essa subdivisão. Responda nessa subdivisão da forma mais objetiva possível. Não vai perder tempo copiando artigo, copiando inciso. Isso só gasta seu tempo, gasta a sua força na hora da prova e deixa a sua resposta cumprida, cheia de frufru, que o examinador vai olhar para aquilo e vai até desmerecer o seu trabalho. Então, de forma objetiva, responda a questão de forma objetiva, indicando, aí sim, é obrigatória a indicação do dispositivo legal ou jurisprudencial que fundamenta a sua decisão. Tá legal? Show de bola. Pessoal, vamos ver aqui, agora na lousa, um mapa das peças mestras. Quando a gente fala em peças mestras, a gente tem aqui as petições iniciais, a gente tem aqui as respostas do réu, incondicional são mais difíceis, temos os recursos e temos aqui no cantinho a reclamação. Então, repetições iniciais, reclamação, resposta do réu, recursos, são as peças mestras para a nossa prova da OAB. Dentre as petições iniciais, nós temos aqui ações ordinárias, rito comum, deixa eu mudar aqui, rito comum. Temos os remédios constitucionais, mandado de segurança, ação popular, cai bastante na prova ação popular, habeas data, habeas corpus, bem difícil de cair, aliás, nunca caiu, mas é possível, está no seu edital, ação civil pública, temos também o mandado de injunção e temos as ações de controle, ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, arguição de descumprimento de preceito fundamental, é isso? E a de interventiva, aliás, a ADO, né? Ação direta de inconstitucionalidade por omissão, e a de interventiva não cai na sua prova porque é um ato do PGR, uma peça privativa do Procurador-Geral da República. Então, basicamente, essas são as peças, as petições iniciais que podem vir a ser cobradas na sua prova. Aqui as peças, aqui, né, a partir daqui, as peças de controle de constitucionalidade. Aí aqui, ADI, ADC, ADPF, ADO. Lembrando que a de interventiva não cai aí na sua prova, não como peça, pode cair como questão, como peça não, porque é uma peça privativa do Ministério Público. Tá legal? No caso aí, Procurador-Geral da República. Tá legal? Show de bola. Olha só, a reclamação é em caso de descumprimento de súmula vinculante, possível de cair na sua prova. Respostas do réu também não é a dinâmica do nosso examinador, mas é aquilo, né? Muitas vezes, isso vem sendo repetido em várias provas, a gente verifica que às vezes o examinador quer inovar. Então, em cada área, a gente vê uma vez é uma área, outra vez é outra, uma vez pode ser condicional. De inovar e pedir uma contestação, pedir uma reconvenção. Claro que não é toda ação que vai caber a reconvenção, mas enfim, a gente tem aqui as respostas do réu como peças mestras para a sua preparação e os recursos, né? Apelação, agravo de instrumento, agravo interno, o ROC, um recurso ordinário constitucional, que inclusive foi cobrado aí no último exame, no 30º exame da OAB em Direito Constitucional, recurso extraordinário para o STF, aí no controle difuso, e também, eventualmente, recurso especial também pode vir a ser cobrado. Pessoal, quando a gente fala em preparação para a prova, lembra, não basta apenas se preocupar com as peças. É importantíssimo também que você se preocupe com os temas de direito material. Por dois motivos. Primeiro motivo, as peças,
elas são importantes, sim, a peça ela é importante, mas o direito material ele vai servir para duas coisas. Para preencher a sua peça, para colocar lá os argumentos da sua peça, e também de fundamento para as suas questões. Então, repito, não deixe de lado essas questões, não deixe de lado o direito material. Tanto é pensando nisso que aqui no meu curso, o nosso curso ele é formulado com bastante direito material, com bastante direito constitucional avançado, bem específico para a sua preparação no exame do OAB, sempre pensando nas nossas aulas, tanto eu, como o Daniel, o Sávio, o Darlan e a Carol, que é a nossa equipe de direito constitucional, da qual eu tenho muito orgulho de fazer parte, inclusive estar como coordenador dela, para mim é uma grande honra e a gente sempre se preocupa com a elaboração de aulas que estejam relacionadas ao seu tema. Então, por exemplo, a gente quando dá direitos fundamentais, a gente já vai dando o tema pensando em como ele pode cair na sua prova, tanto como fundamento de peça, como fundamento de resposta de questão. Então, fizemos aqui um levantamento dos temas mestres, né? Tá? Eu separei aqui alguns temas, claro que essa relação ela não é exaustiva, tá legal? Ela cabe aqui uma ampliação. Eu selecionei aqui 6 para a gente dar uma olhadinha. Olha só. Um tema que sempre vai cair na sua prova, é o controle de constitucionalidade. Aquele tema que muito aluno tem medo, mas é fácil. E aqui a minha dica é para você estudar os tipos de inconstitucionalidade. Você tem que saber para a sua prova o que é uma inconstitucionalidade formal, o que é uma constitucionalidade material, tá? Uma inconstitucionalidade formal orgânica, uma inconstitucionalidade subjetiva. Esses tipos de inconstitucionalidade vão te ajudar a responder muita questão na prova. E elas estão intrinsecamente ligadas com um tema também de grande incidência, repartição de competências e também o processo legislativo. Aqui tem 2 processos, um é poder legislativo, tá? Ó, legal. O segundo tema aí de grande incidência na nossa prova é a chamada repartição de competências. Artigos 21, 22, 23 e 24 da CF. Esses 4 artigos... Tem mais um aqui, né, que pode colocar... O artigo 30 também é importante, falar das competências municipais. Esse é um tema que ele é inicialmente afeto ao tema da federação, federalismo, né? Só que ele é cobrado em vários outros temas da sua prova. Por exemplo, em processo legislativo, em controle de constitucionalidade. Então, eu sempre digo para os alunos que o artigo 22... ele sempre cai na prova e eu nunca erro. O artigo 22 sempre é cobrado na prova, seja como fundamento de questão, seja como preenchimento de peça. Tá legal? Ótimo. Quando eu falo em direitos e garantias fundamentais, e aqui é bom a gente colocar isso aqui na lousa, então, direitos fundamentais, eu estou falando de um gênero. Um gênero que é composto por algumas espécies. Vamos colocar aqui direitos fundamentais. 1, 2, 3, 4, 5. Então, quando eu falo em direitos fundamentais, eu vou abranger direitos individuais e coletivos. É o artigo 5º da CF. Eu vou abranger os direitos sociais. E aqui, basicamente, artigo 6º a 11 da CF. Não é de grande incidência.
tem mais a ver com o Dia do Trabalho, mas a gente vai fazer um link aqui, e nós fazemos isso no nosso curso, com a ordem social. Temos os direitos de nacionalidade. Também é um tema que a OAB gosta de perguntar. Isso aqui, ó. Nacionalidade, artigo 12 e 13 da CF. Nós temos os direitos políticos, artigos 14 a 16 da CF. E esse tema de direitos políticos, vocês vão perceber aí, tem sido largamente abordados no exame da OAB. E temos, por fim, o tema partidos políticos. Tá legal? Esses daqui são as espécies de direitos fundamentais. Lembrando que aqui em direitos fundamentais é mais caível, digamos assim, esses três. Direitos e garantias individuais e coletivos, nacionalidade, direitos políticos, e aí depois fica os direitos sociais e partidos políticos com a menor incidência. Vamos voltar aqui. Aqui. Lembrando que aqui dentro das garantias, vou voltar aqui, ó, dos direitos individuais e coletivos, a gente vai ter os chamados remédios constitucionais. São as garantias, né? Constitucionais. Artigo 5º, inciso 68 a 73 da Constituição Federal. Perfeito? Também é um tema de grande incidência na sua prova. Dou um golinho d'água aqui. Boa. Olha só. Voltando aqui. Aí. O quarto tema aqui de grande incidência, aliás, já está aqui poder legislativo, né? É o poder legislativo, tá? E quando a gente fala de poder legislativo, é importante as atribuições e organização do Congresso Nacional. Vamos falar do mandato dos deputados, senadores, quais são as diferenças, o que a Câmara faz de forma privativa, o que o Senado Federal faz de forma privativa, o que o Congresso Nacional também faz, enfim. Poder Legislativo é um tema que é bastante recorrente em prova, mas mais do que ele é o processo legislativo, artigo 59 a 69 da Constituição Federal. Nós vamos falar aqui de emenda constitucional, de lei ordinária, lei complementar, lei delegada, medida provisória, tudo mais aqui no processo legislativo, que, conforme eu já disse para vocês, vai fazer um link com o controle de constitucionalidade. Você vai percebendo que no direito constitucional os temas meio que se conversam. E aqui, por fim, seria o poder executivo. E aqui relacionado a 3 temas. Ordem de sucessão do presidente da República, né? Aqui a questão da dupla vacância. Temos atribuições do presidente da República, lá no artigo 84 da CF. E, por fim, a responsabilização do presidente da República, artigo 52 da Constituição Federal. Tá certo? Aqui fiz uma coleção dos temas que foram cobrados em peças nos últimos exames, desde o exame 24 até o 30. Então veja que no exame 24 caiu o mandado de segurança coletiva, uma peça que cai bastante na prova, que tinha como teses direitos individuais e coletivos. No 25º exame, Brasil, porque nesse exame teve uma reaplicação em Porto Alegre, mas na prova nacional caiu uma queridinha da banca, que é a ação popular, que tinha como fundamento, normalmente tem fundamento, meio ambiente e também administração pública. No 26º exame da OAB, caiu uma ação de controle. Aqui, ação direta de inconstitucionalidade. A peça que só é feia no nome.
Ela é bem tranquilinha para fazer. Nesse caso aqui, ó, envolvendo, ó como os temas se conectam. Repartição de competências e direitos políticos. 2 temas que são chave para a sua preparação. Tá legal? Boa. O 27, ação direta de inconstitucionalidade também. Veja que repetiu a peça. Pode repetir? Pode repetir. Não é comum, não, mas às vezes repete. Aqui no 26 e 27 repetiu a peça. Caiu uma DI, cobrando também, olha lá. Repartição de competências e também processo legislativo, que são aqueles temas que super se conectam, conforme a gente já estabeleceu aqui. No 28º, voltou a cair uma ação popular, também versando sobre meio ambiente. No 29º, mandado de segurança individual, que tinha como fundamento direitos individuais e coletivos. Tá? E no 30º exame, agora no último, caiu um ROC, um recurso ordinário constitucional, com o tema repartição de competências. Tá legal? Esse aí é o mapa aí dos nossos últimos exames, do 24 para cá. Veja que inconstitucional cai sempre a mesma coisa, né? MS coletivo, MS individual, ação popular, ADI, e aqui vem um recursinho para dar uma modificada, né? E aqui o mapa de temas também. Temos aqui no primeiro exame, no exame 24, são 4 questões, 2 questões de federalismo, uma questão de poder constituinte, normalmente é poder constituinte difuso, que é cobrado na sua prova, aqui as mutações constitucionais, direitos políticos, que você vai ver que ela vai voltar várias vezes aqui na prova. Aliás, toda prova tem uma de direitos políticos, né? Direitos políticos, só no 26 que não teve, no 27 aqui teve, no 28, no 29 e no 30. Então, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 provas, nós temos aqui 4 delas com direitos políticos caindo. Então, olha que tema quente para a sua prova. E aí, aqui caiu, né? No 25º exame, prova Brasil, processo legislativo, que também se repetiu, né? Aqui, e aqui, e aqui. Então, em 3 provas, processo legislativo, sempre mudando, né? Já caiu decreto legislativo, já caiu medida provisória, 2 vezes medida provisória. O item 2, administração pública, controle de constitucionalidade. Então, controle também é um tema que ele vai se repetir várias vezes. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5 questões de controle. Repartição de competência, também sempre caindo. 4ª questão de intervenção federal. No 27º exame, controle de constitucionalidade. Federalismo, aqui envolvendo o incidente de deslocamento de competência. Tá? A lei de acesso à informação vai ser um tema quente para cair no exame da OAB. E aqui aquela questãozinha que vem para arregaçar, né? Infelizmente, a OAB, ela às vezes vem com essas questões que são totalmente fora da curva. Tá? Uma questão sobre orçamento, super truncada, mal redigida, enfim, caiu por aí. No 28º, nós temos a repartição de competências, controle de constitucionalidade, processo legislativo, medida provisória, direitos políticos, direitos individuais, súmulas vinculantes, sempre caindo na prova. Não é por outro motivo. A gente tem aqui um descarrego de súmulas, onde a gente vai passar todas as súmulas para vocês. Súmulas vinculantes, súmulas do STF, súmulas do STJ. No 29º exame, direitos políticos, remédios constitucionais, federalismo, processo legislativo. E no 30º exame, direitos individuais, aqui é outra súmula, vinculante número 21, junto com a reclamação constitucional. Aqui também caiu súmula vinculante, né? Olha só, 3, né? Direitos individuais, aqui no caso caiu direito de associação, repartição de competências e direitos políticos. Pessoal, perceberam que a prova não é tudo isso? E aqui nosso livro que a gente está indicando para vocês, que está como administrativo, mas seria aqui para constitucional, tá legal? É importante aí para você comprar o nosso livro, ele já vem com os modelinhos e tudo mais, aqui coloquei de administrativo, mas você pode usar o de constitucional, que é melhor ainda. Tá legal, pessoal?
muito obrigado pela atenção de vocês, bons estudos, fiquem com Deus, qualquer coisa me chama lá no Instagram, no @paivaprof. Muito obrigado pela atenção de vocês, um beijo, abraço, até mais. Tchau, tchau.